17 de maio. Eis o que você deverá fazer quando estiver desanimado e pronto para desistir. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que, depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos. Hebreus 10, versículo 32. O que você deve fazer quando se sente desanimado e perigosamente perto de duvidar da integridade de Deus, quando você começa a pensar que ele poderá não cumprir o que lhe prometeu? Hebreus 10, versículo 32, nos diz o que devemos fazer quando nos encontramos nessa situação. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores em que, depois de iluminados. Esse versículo foi escrito para os crentes que ficavam desanimados a ponto de se sentirem tentados a desistir e abandonar seu forte posicionamento de fé. Eles haviam esperado um longo tempo para que as promessas de Deus se realizassem e começado a sentir que sua resposta nunca viria. Porém, exatamente quando estavam prestes a desistir, eles leram esse versículo que lhes lembrou de quando haviam sido iluminados. A palavra iluminado vem da palavra grega photizo, que significa acender, brilhar, iluminar, tornar visível ou radiar. Ela dá a impressão de um lampejo brilhante de luz que deixa uma impressão permanente e duradoura. Dela provém a palavra fotografia, que traz à mente o flash ofuscante de uma câmera. Aqui, essa palavra é usada para ajudar aqueles crentes em luta a colocarem suas dificuldades presentes em pausa durante alguns minutos para poderem lembrar-se do que experimentaram quando ouviram a palavra de Deus pela primeira vez e foram iluminados. Talvez você consiga se lembrar de um momento de sua própria vida que foi como se de repente alguém acionasse o interruptor e acendesse a luz, removendo a escuridão dos seus olhos para que você pudesse ver as coisas com clareza. Foi exatamente assim que me senti quando finalmente o Espírito de Deus revelou a mim a verdade do batismo no Espírito Santo. Eu o vi, eu o compreendi, eu fui iluminado por aquela verdade. O lampejo brilhante da luz do Espírito sobre a minha mente foi tão forte que causou uma marca permanente e duradoura em minha vida. De fato, nunca mais fui o mesmo desde então. Você consegue pensar em um momento de sua vida em que o Espírito Santo iluminou você quanto a alguma verdade? Talvez ele tenha iluminado você quanto à cura. Foi como se seus olhos fossem finalmente abertos e você compreendesse a obra da cruz sobre uma luz nova e diferente. Ou talvez você tenha sido iluminado sobre o poder de dar. Após lutar com o dar durante todos esses anos, foi como se alguém tirasse o véu que cegava a sua compreensão e BUM! Você viu. Você foi iluminado sobre o dar, e a luz dessa verdade criou uma marca permanente e duradoura em sua vida. Você se lembra da primeira vez em que a palavra de Deus atingiu o seu ser como um raio? Você viu a verdade e ela gerou uma ordem perfeita a partir do caos que havia em sua vida. E a primeira vez em que Deus falou ao seu coração sobre o seu grandioso sonho para a sua vida? Você se lembra da alegria que você sentiu? Quando você fica desanimado e é tentado a desistir, quando os tempos são difíceis e a sua fé não encontra realização tão rapidamente quanto espera, você precisa decidir colocar tudo em modo de espera. Diga à sua mente para ficar em silêncio. Ordene às suas emoções que se acalmem. E lembre-se de quando você foi pela primeira vez iluminado para as verdades da palavra de Deus. É precisamente por isso que Hebreus 10, versículo 32 nos insta. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que, depois de iluminados, as palavras dias anteriores provêm da palavra grega proteron.
Essa palavra aponta os leitores de volta a tempos anteriores, quando eles vieram a conhecer o Senhor e estavam transbordando de alegria, esperança e fé. Agora, porém, anos se passaram. Esses crentes passaram por muitas lutas e o cansaço se instalou. Muitas de suas orações permanecem não respondidas. O diabo está lhes dizendo que nenhuma das respostas que esperam ver manifestadas se tornará realidade, e eles estão tentados a desistir. Às vezes, quando você está desanimado, é bom voltar o filme em sua mente um pouco e rever experiências anteriores com o Senhor, quando a fé era simples e a vida era descomplicada. Você se lembra de quão preciosos eram aqueles dias? Você se lembra de quão transformado foi pelo poder de Deus? Você se lembra do riso e da alegria que você experimentou? Lhes faz bem ensaiar essas experiências, porque elas agitam você, encorajam você e reúnem forças para a batalha que você está enfrentando neste momento. À luz dessas palavras gregas, Hebreus 10, versículo 32, transmite a seguinte ideia: vocês precisam lembrar-se e nunca se esquecerem de como era nos primeiros dias, como seus olhos foram abertos e você realmente viu a verdade pela primeira vez. O seu chamado divino, o seu sonho dado por Deus, precisa ser uma luz em seu coração para que você possa se recordar repetidas vezes. Chame à lembrança como Deus lhe falou pela primeira vez e medite na promessa que ele lhe fez. Isso o ajudará a superar o cansaço que está tentando colocá-lo para baixo. Mantenha os seus sonhos cintilando brilhantemente em seu coração e em sua mente, uma poderosa luz e revelação que ilumina o seu caminho através de qualquer treva que o inimigo possa trazer contra você. Repita esta oração em sua mente: Senhor, ajuda-me a nunca esquecer aquelas primeiras experiências que tive contigo após receber a salvação. Lamento muito ter deixado as complexidades da vida me roubarem a alegria. Hoje te peço que me ajudes a voltar à simplicidade da fé que já tive. Admito ter ficado desanimado, mas hoje estou me decidindo a ficar encorajado. Eu te agradeço por me ajudares a restabelecer o meu foco e me lembrar de que a tua palavra é imutável e as tuas promessas são fiéis. Assim eu oro em nome de Jesus. Repita esta confissão de fé em seu coração. Confesso corajosamente que o desânimo não tem lugar em mim. A palavra de Deus é fiel. O diabo é um mentiroso e as minhas circunstâncias não são permanentes. E com o poder de Deus vencerei as situações que hoje enfrento. Decido isso, declaro isso e proclamo que isso é verdade. Declaro isso pela fé em nome de Jesus. Reflita nestas perguntas. Que pensamentos se agitam em seu coração quando você para e se lembra dos primeiros dias, logo depois de você chegar ao Senhor? Você consegue se lembrar de quão preciosos e emocionantes eram aqueles dias? Qual palavra você usaria para descrever como era a sua vida cristã naqueles primeiros dias após você ter recebido a iluminação? Você consegue se lembrar de um momento em que você foi especialmente iluminado pelo Espírito de Deus no tocante a alguma verdade da Bíblia? Qual foi essa verdade e como essa iluminação afetou a sua vida?